O governo britânico aprovou na terça-feira os planos da China de construir uma nova embaixada de grande porte em Londres. O aval foi dado pelo ministro da Habitação Steve Reed, apesar da pressão de parlamentares e moradores que alegam risco de espionagem e de intimidação e de dissidentes chineses. Intimidação de dissidentes chineses, melhor falando. Aí tem a crítica que a gente trouxe aqui e a gente fez cobertura a fundo disso. Quem quiser consultar, tem um corte aqui chamado Sala Secreta ou algo do tipo, nova embaixada chinesa em Londres. Vai encontrar facilmente aqui no canal. Tem a questão de que obras reveladas pelo jornal britânico The Telegraph, que não estavam disponíveis na transparência pública a respeito do assunto, salas secretas então seriam construídas. As salas são sigilosas porque, para começo de conversa, não estariam divulgadas nos planos públicos somente para aprovação então do governo britânico e foram reveladas por uma reportagem. Mas mais do que isso, uma das salas teria uma obra que em tese a colocaria a coisa de menos de 1 metro de cabos críticos, cabos de fibra ótica que transmitem dados, incluindo da infraestrutura financeira do Reino Unido. Além disso, a gente fala a respeito das embaixadas chinesas, em particular no Reino Unido, embaixadas e consulados, anteriormente relatadas como instrumentos de intimidação a dissidentes na região. O aumento dessa aí traz essa preocupação junto consigo. Indo dos protestos no Reino Unido para protestos em Estrasburgo, na França, a seguir a gente tem o seguinte: agricultores europeus protestaram hoje em Estrasburgo com tratores contra o acordo União Europeia-Mercosul. Tentaram pressionar o Parlamento Europeu na véspera da votação do acordo, deve ser amanhã. O tratado foi assinado em princípio no sábado por Ursula von der Leyen, então, chefe da Comissão Europeia, mas só entra em vigor depois desse aval do Parlamento Europeu, que deve acontecer amanhã. E, claro, por ratificações do próprio Mercosul, incluindo o Brasil. Até por isso, também os protestos em Estrasburgo é onde fica o Parlamento Europeu. Hoje, então, os eurodeputados decidem se pedem ao Tribunal de Justiça da União Europeia um parecer sobre a legalidade do texto. Os produtores rurais afirmam o seguinte: o padrão ambiental e os requisitos sanitários para os agricultores do Mercosul exportarem para a Europa colocaria os agricultores europeus, que teriam mais exigências ambientais, alegam eles, em posição de desvantagem, e temem que, essencialmente, a carne, por exemplo, do Brasil, do Uruguai ou da Argentina, os coloque em posição complicada no mercado. A França, tradicionalmente, é a maior opositora e disse que era fundamental levar o acordo, então, a esse tribunal, colocar essa resistência. Em tese, a gente vai ver como a coisa se desdobra na votação dos eurodeputados. De França, Polônia e até Itália se falava de oposição muito grande. Esse acordo está sendo negociado desde o ano de 2000, se você tem menos de 25 anos, desde antes de você nascer. Será que agora vai? A ver. É importante ressaltar também que o presidente brasileiro, o Lula, falava a respeito disso como um recado contra o protecionismo e em defesa do multilateralismo, de forma que o termo nem seria tão vantajoso para o Mercosul, mas ele queria chegar a um acordo de livre comércio para, de certa forma, dar uma posição global a respeito de tarifas e da posição dos Estados Unidos. E aí, vem amanhã, já acontece agora, amanhã vem o discurso de Trump. Na Suíça, o Fórum de Davos, o encontro do Fórum Econômico Mundial. Ursula von der Leyen discursou hoje, além de Macron, que a gente já cobriu aqui, e disse que a velha ordem global não voltará mais e que a Europa precisa se ajustar a uma nova ordem que surge. Dei uma breve análise sobre isso no início do programa, que até se relaciona com isso. Se ajustar à nova ordem que surge. Ela também disse que a soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia era inegociável e prometeu uma resposta, além de investimentos massivos na ilha. A gente tem aqui parte, então, da fala de Ursula von der Leyen, vamos conferir. But the truth is also that we will only be able to capitalize on this opportunity if we recognize that this change is permanent. Of course, nostalgia is part of our human story, but nostalgia will not bring back the old order. And playing for time and hoping for things to revert soon will not fix the structural dependencies we have. So my point is, if this change is permanent, then Europe must change permanently too. Enquanto isso, o Conselho de Direitos Humanos da ONU vai fazer uma reunião de urgência na sexta-feira para discutir a repressão aos protestos no Irã. Essa foi uma sessão especial pedida na noite de ontem pela Islândia e pela Alemanha. A Macedônia do Norte, Moldávia e Reino Unido também estiveram entre quem pediu, segundo o porta-voz Pascal Sim, em Genebra. Teherã endureceu a resposta e passou a tratar manifestantes como, aspas, terroristas ligados aos Estados Unidos e Israel, enquanto Trump ameaçou intervenção militar. A Reuters fala, segundo fontes, em 5.000 mortos, a Iran International falou em 12.000. Mídias no Reino Unido colocam em 16.
O governo iraniano citou cerca de 3 mil presos, mas os grupos de direitos humanos afirmam que o número real de presos passaria dos 20 mil. Uma situação delicada conforme, enquanto há um bloqueio de informações no solo, é relatado que os policiais policiam agressivamente as ruas para impedir que novas manifestações surjam. Fui a fundo nisso também no preparo, na pré-cobertura da coletiva de Trump há pouco. Quem quiser ver a análise completa e as últimas informações, está no vídeo anterior, na transmissão anterior aqui no canal. Pulando disso para a China, o país registrou um recorde de 2025, recorde negativo em 2025 de natalidade, com 7,92 milhões de nascimentos, segundo dados oficiais divulgados pelo governo chinês. Significa que a população chinesa encolheu cerca de 3,39 milhões de pessoas, marcando o quarto ano consecutivo de queda. A taxa de natalidade está caindo para 5,63 por mil, então, mínima desde 1949. Ao mesmo tempo, o país contabilizou 11,31 milhões de mortes, 8,4 por mil pessoas, reforçando o impacto do envelhecimento e da baixa disposição para ter filhos, apesar da permissão de até 3 desde 2021. A reversão, então, ou a tentativa de reverter as consequências da política do filho único parece estar chegando para o governo chinês. Por um lado, tem a questão previdenciária. É muito complicado num país desse tamanho, dependendo de uma grande população trabalhando, sustentar a gente mais e mais velha. Menos e menos gente nascendo, menos e menos gente gradualmente na força de trabalho, mais e mais gente idosa. E com os gastos para sustentar essa gente idosa tanto, as pessoas têm menos filhos, e vocês veem para onde o ciclo vai. Ao mesmo tempo, há uma preocupação por Exército de Libertação Popular, o exército do Partido Comunista Chinês. Afinal de contas, quem quer ver o único filho ir para as Forças Armadas ao invés de seguir uma carreira diferente? É discutível se vai ser muitos dos pais. No entremeio disso, a Índia, por exemplo, já superou como o país mais populoso. E a situação pode ser pior do que se imagina, afinal de contas, isso são só os dados oficiais e o Partido Comunista Chinês, normalmente não divulga a coisa com muita precisão, dá uma maquiada, coisa bem documentada pela China Beige Book e outras organizações.